Já tínhamos analisado que, por exemplo, quando o navegador recebe um conteúdo HTML, a primeira coisa que ele faz é analisar se essa fonte de HTML tem referências a outros conteúdos que possam ser necessários ser descarregados, como as imagens, os scripts, os CSS. Ele só faz isso quando o conteúdo é HTML. E como é que ele sabe que é HTML? Ele não precisa de analisar o corpo da mensagem, basta analisar o content type. Ok? Portanto, então, estes pequenos exemplos que eu estou a dar são precisamente para reforçar a ideia de que todos os headers têm um objetivo. Alguns são mais importantes que outros, mas eles estão lá com um propósito. E é sempre dar mais contexto àquilo que é o pedido ou a resposta que são trocadas. Vocês podem consultar em mais detalhe os headers todos. Portanto, obviamente, vocês, aqueles mais comuns e que nós vamos reforçar mais vezes aqui nas aulas, provavelmente eu vou-vos questionar sobre eles nas avaliações ou por aí fora e vou assumir que vocês saberão o que é que eles significam, como é que se usam, mas há todo um conjunto de headers que nós nem vamos referir, que vocês podem ter curiosidade em aceder ou até necessidade por alguma razão. Há montes de locais web onde isso está lá explicado. Eu estou aqui a dar um exemplo do site que eu julgo que ele é do W3 Schools, que é o site oficial, onde tudo o que tem a ver com o HTTP está lá inserido, inclusive a questão dos headers. Eles estão todos listados, não sei se estão por categoria, mas estão, exatamente, por categoria. Alguns não nos dizem nada, mas são de alguma forma todos úteis naquilo que é a troca de mensagens. Atenção, alguns headers podem estar desatualizados, no sentido de já não ser necessários nas versões atuais do HTTP, mas eles existem na definição. Eu queria só dar aqui um exemplo. Por exemplo, no que diz respeito ao cache control, se vocês olharem para esta lista, onde tem ali o 14.9, tem o cache control, e esse cache control vai ser muito importante, e nós vamos ver isso na próxima aula, vai ser muito importante para... Na próxima aula não, já deve ser para a outra a seguir. Para a troca de mensagens entre cliente e servidor, e de certa forma são headers que permitem definir como é que os agentes que estão na troca de mensagens gerem a gestão dos conteúdos que ficam em cache. Essa informação vai através de diretivas que estão definidas nos headers. Estão a ver? Não diz respeito propriamente ao conteúdo da mensagem, mas diz respeito à gestão desse conteúdo. Portanto, não analisando isto em detalhe, não vou entrar em perspectiva, isto tem aqui uma quantidade deles que vocês podem depois consultar. Se não for neste site, é noutro qualquer, como eu digo. O que eu queria fazer com vocês é analisar alguns dos exemplos mais comuns. Eu tenho aqui outra vez aquela página, aquele pedido exemplificado para... um GET é um recurso estático, onde é muito comum nós termos, por exemplo, o date. O date é daqueles headers que são mais comuns possível, portanto, representa sempre a data com que é gerada aquela mensagem, é o timestamp da mensagem, embora este exemplo também não é propriamente muito feliz, não é normal haver o campo date nos pedidos. Tipicamente o date usa-se quando existe um body, que é para associar aquela data ao body. Há outros headers que permitem também fazer isso, mas o date é essencialmente para associar essa data ao body da mensagem. Os gets não têm body, como é sabido. Sabem isso, não sabem? Eles podem ter na estrutura, mas quando se faz um get, não usa um body. Porquê? Porque quando o get pretende associar informação ao pedido, usa na query string. Vai no URL, não é no corpo da mensagem. Ao contrário do post. Portanto, neste caso, o date para este exemplo é um bocado infeliz, mas ele existe. Pode ser usado. E é sempre facultativo, atenção, na questão do get. Temos também um outro header, que é bastante usual e muitas vezes é útil, é o user agent.
vocês dificilmente irão usá-lo nas vossas aulas, mas ele é importante porquê? Porque ele identifica qual é o cliente que está a tentar aceder à aplicação do servidor. Qual é o cliente em termos de browser. O que aparece ali é essencialmente o motor de navegação da aplicação que está a fazer o pedido. Isso pode ser importante porquê? Porque não só estatisticamente, para perceber qual é o browser que está a ser usado mais como cliente para aceder àquele caso particular que está alojado no servidor, mas também para a questão de, por exemplo, se a aplicação tiver código específico para tipos diferentes de clientes, ele pode aplicar essa diferenciação sabendo quem é o cliente que está a aceder. Não esqueça, quando eu estou a falar de cliente, não estou a dizer se é o João ou o Serafim que estão a tentar aceder à aplicação, não. É o Edge, ou o Chrome, ou o Safari, são esses clientes que diferem uns dos outros, porque vocês já devem ter tido experiências desse género, em que se acedem com o Internet Explorer, a aplicação até nem funciona muito bem, se acederem com o Chrome já funciona bem, ou vice-versa. Peço desculpa, este ruído, não sei o que é, mas deve ser eu aqui a mexer. Portanto, essas questões existem cada vez menos, mas acabam por existir nas aplicações web e é importante, nesse sentido, que nós possamos ter a identificação do cliente, saber que tipo de cliente é que está a aceder ao nosso recurso. Tenho também aqui um outro header que muitas vezes usado e é bastante importante, que é o referrer. Este header referrer permite indicar qual é a fonte do pedido, qual é a origem para aquele pedido que está a ser feito. A origem de que forma? Ele, quando tem um valor, quando está definido, tem o URL de uma página. Sempre o URL de uma página. Isso quer dizer que aquele pedido foi gerado através do clique num link que estava na página. Se nós tivermos pedidos que são gerados a partir de código, JavaScript ou outro semelhante, este header não existe. Se nós tivermos um pedido que for gerado a partir de escrever o URL na barra de navegação do browser, também não há header. Isto permite identificar exatamente qual é a fonte correta daquele pedido. E permite utilizar regras, ou permite ser aplicado em regras de restrição de, por exemplo, só aceitar pedidos que sejam gerados dentro da própria aplicação. Ou seja, eu tenho uma aplicação que tem vários recursos, e esses recursos estão disponíveis, por exemplo, com níveis de segurança, e esses níveis de segurança são mantidos pela própria lógica da aplicação. Se eu estiver a tentar aceder por vias travessas a esses mesmos recursos, eu tenho forma de saber se ele pode ou não aceder. Porquê? Porque se o referrer não indicar uma página da própria aplicação, quer dizer que aquele pedido foi feito de fora da aplicação e poder rejeitar. Essencialmente pode ser usado nesse modo. Tenho aqui outro exemplo, que é o if modified since. É uma espécie de header que nós vamos analisar mais para a frente, porque tem a ver com o cache control. E é um header que permite fazer um pedido de forma condicionada. Quer dizer, o pedido não é feito de forma condicionada. A resposta é que é condicionada a um argumento que neste caso é um timestamp. Na prática é o cliente que permite fazer um pedido ao servidor, mas cuja resposta tem que ser dada em função daquele conteúdo particular que está a ser pedido não ter sido modificado desde a data que está indicada ali. Ou seja, isto é para quando um conteúdo alegadamente expirar do lado do cliente e ele não sabe se pode usar aquele conteúdo ou não. Estamos a falar, obviamente, de cache, né? E ele não sabe se pode usar aquilo ou não porque expirou e não sabe se precisa de novo, e em vez de pedir sem perguntar nada, pergunta: olha, eu preciso disto, mas só quero um conteúdo, só quero uma resposta se o conteúdo que eu tiver com esta data já tiver expirado mesmo, se não tiver, se tiver sido modificado. E o servidor responde em contexto disso. Se for o mesmo conteúdo, dá-lhe uma resposta
contextualizado, disse, não, podes usar esse, usa o que tens aí. Se o conteúdo estiver modificado, produz o conteúdo novo e dá-lhe. É essa a lógica de negócio para este header. Não se preocupem muito em fixar este header, porque nós vamos mesmo mudá-lo mais para a frente, portanto vai ser importante. Vai ser importante nós depois termos isso presente. Quando nós estamos a analisar as respostas, temos o mesmo tipo de informação associada. Tipicamente, quando há uma resposta, há um header server, que identifica qual é o servidor que está a atender aqueles pedidos. Isto é um header meramente estatístico, não é muito utilizado de forma útil pelos clientes. Portanto, os clientes não têm que se adaptar ao servidor por ele ser Microsoft Internet Information Server ou por ser o Apache Server. Não é isso que vai influenciar. E, por outro lado, tem uma pequena desvantagem, que é, toda a gente sabe que as aplicações têm sempre falhas, não é? Falhas de segurança. Umas mais que outras, mas têm sempre falhas. Elas têm sido corrigidas ao longo dos anos, mas sempre que aparece uma versão nova, ela tem sempre debilidades em termos de segurança. E quando se dá a conhecer o servidor que está a atender aos pedidos, na prática está-se a dizer às pessoas que estão cá fora, eu sei quais são as tuas debilidades, consigo atacar-te de forma mais fácil. Portanto, isso é uma das limitações da utilidade deste header, que na prática para nós só serve mesmo para saber estatisticamente quais são os servidores que estão a ser usados. É porque, de outra forma, nós até podemos saber tirar outras informações que podem ser úteis, mas para a aplicação funcionar, para o cliente de browser, isso não muda nada. Temos aqui também, obviamente, a questão da date. A questão da date tem a ver com a data, mais uma vez, em que a mensagem foi produzida e refere-se àquele conteúdo que vai no corpo da mensagem. A utilidade deste header tem a ver com, por exemplo, a possibilidade de guardar conteúdos em cache e saber quando é que ele foi gerado. Ok? Porque os conteúdos em cache têm a ver com mais do que um header. O date é um dos que influencia. E este é um dos poucos headers que são comuns tanto às respostas como aos pedidos. É um header que se encontra numa mensagem ou noutra. Portanto, há headers que são exclusivos dos pedidos, há headers que são exclusivos das respostas e há outros que são exatamente iguais. O header Content Type, vocês já os conhecem, já falamos nele a semana passada, servem para fazer o quê? Para associar um tipo de dados ao corpo da mensagem. Quando eu tenho um header Content Type, quer dizer que a minha mensagem tem um corpo. E o que eu estou a dizer é, estou a indicar qual é o MIME type daquele conteúdo que está lá em baixo. Okay? Isto é importante para depois saber como interpretar aquele conteúdo precisamente que está lá indicado. Quando eu tenho associado o Content Type, é muito comum, e a maior parte das aplicações exigem-no, existir aquele que está no fundo da lista, que é o Content Length, que é o número de bytes que aquele corpo contém. Ok? Portanto, isso é essencial. O Content Type, embora nós estamos habituados a associá-lo às respostas, ele também pode existir nos pedidos. Porquê? Porque há pedidos que também têm corpo. E como tem corpo, tem que se indicar qual é o Content Type. Basta pensar quando nós submetemos um formulário. O formulário leva dados. Se for submetido com o comando POST, os dados vão precisamente no corpo e aí não há volta a dar. Depois tem aqui um outro conjunto de headers. O Last Modified é o outro header que é importante para o controle de cache e indica aquele conteúdo em particular quando é que foi o último mesmo modificado. O que é que isto quer dizer? Nós temos um date, que é a data da mensagem, e temos um Last Modified, que é a data da última modificação do conteúdo que vai na mensagem. Isto é praticamente útil nas questões dos conteúdos estáticos. Se eu tenho um conteúdo estático que estou a entregar como servidor, aquele conteúdo não foi produzido na hora. Está alojado no servidor já desde
da data de produção. E é precisamente aquela data que vai ali. Ok? A data da mensagem é mais recente, portanto, não tem a ver com aquele conteúdo. Isso pode ser importante para quando, por exemplo, o meu cliente vier pedir um conteúdo naquela condição do if modified since, que nós vimos há bocado, não vai usar como referência a data da mensagem que lhe tinha chegado. Usa a data do last modified que ia associado àquele conteúdo. Portanto, este jogo de valores permite fazer uma gestão mais eficaz daquilo que é o controle de caixa. Eu estou a tentar mudar de slide. Não está a ser fácil. Ok. No meio disto tudo, pensemos assim, quem é que é responsável por esta questão dos headers? Ou seja, quem é a entidade que coloca os headers nas mensagens? E quando? Quando é que o faz? Não é? Na prática, nós temos que analisar isto em termos de comportamento de quem faz os pedidos e de quem faz as respostas. E depois também, se existe diferença entre definir esses headers para um conteúdo estático ou para um conteúdo dinâmico. Porquê é que isto pode ser diferente? Porque na prática vocês pensem assim, se os headers não são dependentes do pedido em si, eles contextualizam, mas não são como é que é dizer, não estão presos à questão do recurso que é pedido. Quando o navegador constrói a mensagem do pedido, como é que ele decide que headers é que coloca lá? Alguns são fáceis de decidir, por exemplo, aquele date, o header date é o instante que ele está a gerar. Ele produz aquele header se for necessário. Se ele necessitar identificar o host, isso ele faz quando define qual é o servidor para onde é que ele está a ir. Todo esse processo é decidido na hora da construção da mensagem, antes de lhe meter o conteúdo. Não se esqueçam que a ordem com que é feita é importante, porque a estrutura da mensagem é feita pela ordem com que a mensagem é enviada para a rede. E como tal, ele pressupõe essa sequência de operações. Todos os headers de um pedido são definidos pelo próprio browser. O navegador é que toma a decisão. Pode haver exceções em que seja o código da aplicação a forçar um header. Ok? Vamos já ver a seguir. Quando eu pedi a pessoa lá de casa que, se não for para falar, que desligue o microfone. Alguém deixou o microfone aberto? Quando eu tenho a minha aplicação a correr JavaScript, portanto, isso corre do lado do cliente, do browser, nós estamos a pensar numa página que até pode estar parada e ter código lá a correr. E esse código pode ser responsável por efetuar pedidos ao servidor. Nesta situação, já deixa de ser o browser, embora seja ele o meio, o mecanismo para explotar o pedido, ele já deixa de ter o controle total sobre a geração desse pedido. E temos aqui um exemplo neste slide, onde no request já é permitido aqui colocar um header, neste caso em particular está exemplificado como content type, mas permite injetar um header dentro da mensagem. Quer dizer que o browser por si só, ao executar este método send aqui, permite que a mensagem seja construída conforme o browser tem padrão, com os headers que ele normalmente define necessários para efetuar o pedido, só que o código permite injetar um header para além daqueles que já estavam definidos. Permite injetar ou simplesmente trocar um valor. Se o código injetar um header que seja igual em termos de definição a um que o browser já costuma usar, ele simplesmente vai trocar o valor, não vai duplicar os headers. Mas isto é um exemplo de que nem sempre é o navegador o responsável pelos headers que aparecem. A própria aplicação pode impor headers no pedido. Se nós, é precisamente neste bocado aqui que está ali saliente,
se nós analisarmos a questão da resposta, nós também podemos pensar da mesma forma. Quando a resposta está a ser preparada pelo servidor, é o servidor que pega na informação que está a ser gerada ou que está armazenada estaticamente e começa a construir os tais headers. Se a resposta for puramente estática, baseada em conteúdo estático, dificilmente haverá outra entidade a mexer nos headers. Se a resposta for produzida a partir de conteúdos processados dinamicamente, pode haver, mais uma vez, influência da aplicação nos headers que vão na resposta. Porquê? Porque a aplicação pode envolver instruções como aquelas que estão aqui neste slide, na primeira linha, onde o código, neste caso o código Razor, que está ali, injeta um header, aquilo está meramente exemplificativo, mas injeta um header na resposta. Ok? Isto permite que haja uma entidade que não o servidor como responsável em meter os headers na aplicação. Porquê é que isto pode ser útil? Pode ser útil, de alguma forma, porque a aplicação pode ter interesse em manipular a resposta standard que o servidor dá, ou simplesmente usar headers que não são standards para ajudar a aplicação a funcionar melhor. Ok? Claro que são headers que depois do lado do cliente não são interpretados de forma natural. Não é? Tem que ser entregues à aplicação e a aplicação é que tem que ler aquela informação e usar aquela informação como quer. Normalmente os headers são direcionados ou ao servidor ou ao cliente. Estamos a falar do browser ou ao servidor web. Mas pode haver headers específicos da aplicação que está a correr. Isso tem surgido ao longo do tempo, normal que isso aconteça, e isso não vai parar aí. Portanto, porque um header que não seja padrão não atrapalha os agentes de comunicação. Eles podem ignorar aquele header, mas para a aplicação que está a ser usada, aí pode ser bastante útil. Portanto, isto aqui é precisamente uma das formas que nós temos de produzir os headers. E agora levanta-se uma questão, isto funciona sempre? Esta questão de colocar headers no meio do código, isto funciona sempre? Só uma salvaguarda. Este exemplo é um bocadinho diferente do anterior. Tem ali uma linha que está ali no meio do HTML e no slide anterior ela estava no início. É pouco importante para o exemplo em particular. Mas é um caso típico de um header injetado a quando da produção da view da resposta. Naquela arquitetura que vocês usam para as aulas práticas de engenharia web, este código também pode aparecer nos controllers. Eu posso injetar headers, posso influenciar a estrutura da resposta no controller. Basta para isso que aceda a este objeto que está aqui referenciado, o HTTP Context, já não tenho... O HTTP Context Current Response, aquele objeto response é a estrutura toda que o servidor tem em memória que representa a resposta que está a ser produzida. Portanto, aquele objeto está em qualquer parte da produção da resposta. Pronto, agora a questão é, isto funciona sempre? Porque é que nós podemos pôr essa questão? Tem a ver com a forma como os servidores web funcionam. E se vocês pensarem, o que é uma mensagem HTTP? É uma sequência muito correta de primeira linha é uma resposta de estado, as linhas a seguinte são os headers e depois vem o corpo da resposta. Quando o servidor está a processar um ficheiro como este, o que é que ele está a fazer? Já está a construir o corpo. Porque isto é a view. A view é aquela parte em que ele está a construir a resposta, o conteúdo da resposta. Ora bem, se vocês forem ver a sequência da mensagem, isto implica que ele já está na parte final da mensagem, já está a produzir aquilo que é o body. Se pensarem na transferência da mensagem para o cliente, isto é uma serialização de bytes.
ou seja, começam a ser transmitidos pelo primeiro, por aquele que diz respeito à primeira linha de informação, para ali fora até acabar na última linha do body. Nos browsers mais antigos, e em alguns modernos, mas mais simplificados, isso implica que o servidor pode estar, ao mesmo tempo que vai produzindo a resposta, pode estar a enviar os dados pela porta de comunicação. Não estamos a analisar esta questão a nível da camada 7 do OSI, portanto, aquela camada que nós supostamente onde estamos enquadrados, mas em termos de comunicação da rede, isto é possível ser feito. À medida que ele vai produzindo, vai despejando tudo na comunicação, porque é uma comunicação séria. Ora, qual é o problema disso? Corremos o risco de, enquanto o servidor está a produzir o código para a view, encontrar instruções deste género que permitem injetar um header novo. Ora bem, se ele já está na parte do body, os headers já podem ter ido. E ele tem um problema aqui, que é, o código está a pedir para injetar um header e ele já não tem os headers na memória porque eles já foram enviados para a comunicação. Então, tipicamente, isto foi resolvido pelos browsers mais recentes, a Microsoft são todos já desde a versão 5, que é a bufferização do pedido. Por omissão, o servidor, faz buffering da resposta, ou seja, primeiro produz a resposta toda em memória, e só quando a tem pronta é que a despeja. Isto é configurável, portanto dá para desligar, mas há todo um conjunto de instruções que vocês podem ter acesso que permite precisamente controlar o buffer dessas instruções. E pode haver situações em que vocês estejam a tentar mexer na estrutura da mensagem e o servidor, ainda assim, dizer-vos que já não pode mexer porque aquela parte já foi enviada para transmissão. Isto tem a ver com, depois, comandos que estão exemplificados aqui neste slide, na parte de baixo, onde, sempre baseado na estrutura do response, temos comandos como o clear content, o clear headers, ou o hand. O hand serve precisamente para nós, no meio do código, dizermos ao servidor o processamento da mensagem acabou aqui, transmite-a. Ok? É como se fosse um flash daqueles dados para serem enviados para o cliente. Alguma dúvida? Ainda não acabamos, está bem? Isso é só uma mudança de contexto. Já? Então siga. Ora bem, o próximo ponto, eu queria falar dos MIME types. O que é isso de MIME types? Nós já falamos dos content types, já falamos do header content type, que eu disse ainda há um bocadinho que era um header que permitia identificar que tipo de dados é que estavam no corpo da mensagem e não podemos dissociar isso do que os MIME types. Os MIME types, o MIME é uma sigla que identifica o Multipurpose Internet Mail Extensions, que permite precisamente definir os tipos de dados que podem ser usados nas mensagens de correio eletrónico. Okay? Foi para isso que eles foram criadas. Porquê? Porque você, uma mensagem de correio eletrónico, tem dados diferentes. Vocês podem ter uma mensagem que é só texto corrido, como um SMS, por exemplo. Mas também podem ter mensagens que são escritas em HTML. Podem ter mensagens que têm anexos. Podem ter mensagens que têm embebido no próprio texto conteúdo específico, como uma imagem. Como é que isso pode ser feito? Precisamente permitindo identificar corretamente cada um desses conteúdos. Por isso, esses conteúdos foram definidos, foram classificados. MIME types. A classificação deles é feita da seguinte forma. Eu vou saltar um bocadinho, que nós já vimos isto. Este content type é o text HTML. Foi feita da seguinte forma. É através de uma etiqueta que classifica o tipo de dados, como por exemplo, pode ser texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, o que quiser. E depois um subtipo. Porquê? Porque nem todo o texto é igual. Nem todas as imagens são iguais. Ou vídeos. Há vários formatos. O meu content type tem que dizer claramente o que é cada um deles. Porquê? Porque quem for pegar nesses conteúdos tem que saber com o que é que está a lidar. É importante que classifique. E para além desse tipo e subtipo, podem haver ainda parâmetros
que ajudam a clarificar aquele tipo de dados. Por exemplo, é muito comum quando nós temos texto, vocês já devem ter visto isso mais que uma vez, existem vários códigos, tabelas de códigos de caracteres, para representar um texto qualquer. É comum eu nos parâmetros também dar esse exemplo, como o que eu tenho aqui. Naqueles content types estão ali exemplificados para o HTML, e eu digo à frente qual é o conjunto de caracteres que são usados para representar aquele conteúdo. Isto porquê? Porque pode ser diferente. Nos caracteres standard, eles são todos iguais, não há diferença, não é? Porque quando eu estou a ler um A minúsculo, é um A minúsculo em todas as tabelas, e não há grande diferença. Mas pode haver nos caracteres estendidos. Ok? Por exemplo, se eu tiver a usar um mapa americano de caracteres, eu não estou à espera de encontrar um C cedilha no meio do texto. Se eu quiser que o meu ficheiro, o meu texto de fonte tenha um C cedilha, é conveniente usar um mapa com um idioma ou cultura que tenha precisamente esse caractere. Senão, a representação daquela informação pode ser deturpada por quem for renderizá-la. Esta parte é muito importante para nós entendermos como é que um browser, um cliente, quando recebe uma imagem, sabe sempre como é que há de mostrar. Sabe sempre, porque alguém lhe diz, num header, content type, alguém diz que tipo de imagem é aquela. Ele só tem que saber depois como é que, internamente, como é que pega naquele conteúdo e o mostra. Vocês, não sei se têm a noção de como é que é uma imagem por dentro, um ficheiro que contém imagem, nos vários formatos diferentes que existem, mas há toda uma informação embutida no início, normalmente, do ficheiro, que são os parâmetros daquela imagem. Pode ter a dimensão, a tabela de cores, pode ter um conjunto de dados que são importantes para se depois interpretar. E isso é diferente, embora todos tenham essa informação no início, essa tabela de informação é diferente de formato para formato. Portanto, é essencial que se saiba antecipadamente qual é o formato da imagem para poder processar. Não se esqueçam que não é só para a extensão de um ficheiro que nós sabemos qual é o seu conteúdo. Vocês podem experimentar, por exemplo, pegar numa imagem tipo PNG, mudar a extensão para JPEG e ver se a aplicação arma aquilo. Ok? Continuando. Para além dos MIME types tradicionais, aqueles que definem exatamente o tipo de dados, nós podemos ter nas mensagens MIME types, vamos chamar compostos. São tipos de dados que não diferenciam propriamente informação de informações diferentes. E é aquele multipart X mixed replace. O que é que isso significa? Esse valor, em particular, tem sempre um parâmetro que é o boundary. Aquele texto que vocês veem ali à frente, que diz XPTO text. Este valor que está aqui vem sempre associado àquele header. Este é à frente. Ele aqui não coube, mas é à frente. Isso significa o quê? Quer dizer que na mensagem em particular, o que eu vou ter não é um content type, mas posso ter vários. E como é que eu vou saber diferenciar? Todo o body vai ter várias vezes este boundary text. Este boundary vai aparecer tantas vezes quanto os conteúdos diferentes que estão alojados na mensagem. E depois de aparecer o texto, aparece sempre o content type desse, onde eu consigo identificar concretamente o tipo base de MIME type que está ali armazenado. Ok? Portanto, desta forma, eu posso, neste exemplo em particular, eu tenho aqui duas imagens que são do tipo, dois conteúdos que são do tipo image GIF, mas podia combinar text com GIF, com vídeo, com o que eu quisesse. Isto é aquilo que permite que o vosso e-mail possa ter anexos de tipos diferentes. Certo? Certo ou errado? É? Certo. Boa! Não sei quem foi, mas muito bem. Muito bem lá para casa.
vocês pensem, agora uma pergunta assim, só para ver se vocês estão acordados. Quando eu tenho uma mensagem de e-mail, e essa mensagem não é text-plain, como é que nós sabemos que não é text-plain? Quando nós conseguimos, por exemplo, pôr um bold no meio do texto. Não é? Quando nós conseguimos pôr uma espécie de imagem. E ele, tipicamente, a aplicação considera que isso é uma mensagem HTML. Como é que é feita uma mensagem HTML? Vocês já viram alguma vez? Já tentaram ter a curiosidade de ver? Mensagem de e-mail, estamos a falar de e-mail, correio eletrónico. Nunca viram? Na prática, uma mensagem de HTML, ele replica o conteúdo por text-plain e um fecheiro HTML que vai em anexo. Precisamente neste tipo de formato. Ele mete o separador, mete os dois conteúdos. Porquê? Porque o cliente que vai receber aquela mensagem pode não conseguir ler HTML. Então, usa o text-plain. Se a aplicação permitir ler HTML, ele renderiza com o HTML. Tão simples quanto isso. Mas é um exemplo onde ele consegue fazer esse tipo de associação. Ora bem, onde é que isto entra? Temos andado aqui a falar em e-mails. Onde é que isto entra nas nossas aplicações web? Neste content type que está aqui, exemplificado, com a verde, para o pessoal que está em casa, este content type que é o multipart form data. Isto é um tipo associado aos dados que permite combinar valores diferentes a partir do formato dos formulários, dos dados dos formulários. Também tem um boundary, como o exemplo de cima. Portanto, é essencial ter o boundary neste caso, e é a única forma que nós temos disponível para poder incluir os ficheiros nos formulários. Porque se nós não usarmos este tipo de content type, ele não consegue incluir os ficheiros. Nós já vimos na aula prática da outra semana atrás, da primeira aula prática a sério, como é que se trabalhava os formulários, como é que eles funcionavam. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver como é que a mensagem fica quando os dados vão no formulário. Mas nós vimos na aula teórica passada esse exemplo, que é, ele pega nos campos de texto que todos têm e junta-os todos uma string, e nessa string diz que põe todos os identificadores, pares, identificador, valores, separados por um i comercial. Tantos campos eu tiver, ele mete-os todos nessa linha de informação. Quando eu tenho ficheiros, não consigo fazer isso, porque essa informação não se pode organizar da mesma forma. Então, o que acontece é, eu permito-me definir um boundary de informação e depois usar content types adequados para cada um desses conteúdos. E por cada ficheiro que eu anexo, tenho uma situação, tenho um content type diferente que permite que a imagem, que o ficheiro vá na mensagem. Também temos outro tipo de header, que não o content type, que influencia os valores, os dados que vão no body da mensagem. E tem a ver com o accepting coding. Isto não é propriamente um tipo de dados, mas influencia a forma, a estrutura dos dados na mensagem. Quando é usado o accepting coding, este header é usado pelo cliente. Digamos que ele está a dizer ao servidor, ok, olha que eu, até sou um gajo porreiro, e consigo entender esta compressão. O valor que aparece em frente ao accepting code são algoritmos de compressão. São conhecidos, são públicos, e ele diz, eu sei ler isto. E para que é que isso serve? Serve para o servidor, se entender, isso depende depois da aplicação do servidor, se entender e se o conteúdo da resposta for muito grande, pode comprimi-la. Comprime com quê? Com uma aplicação que use o algoritmo que o cliente disse que suportava. Então comprime e o conteúdo, o body, em vez de ir com aquela forma tradicional associada a um content type, vai com um conteúdo comprimido. Completamente diferente. Ok? Isto permite
diminuir o tamanho das mensagens de resposta, que em algumas situações é bem elevado. Portanto, este header não é propriamente associado a um tipo de dados, mas influencia a forma como os dados vão precisamente na resposta. E eu não queria deixar de terminar esta parte dos MIME tabs, não a aula, mas a parte dos MIME tabs, com uma referência a uma espécie de tipo de dados que é usado muito na web e curiosamente a Raquel, que não sei se está em casa, mas ela falou nisto a semana passada, que tem a ver com a forma como nós usamos as imagens. Na aula passada referi que as imagens eram sempre fontes externas ao HTML, mas o que é certo é que existe um formato para as imagens que permite que elas vão embebidas no próprio ficheiro HTML. Isso faz-se com a codificação em Base 64, no qual se transforma todos os bytes correspondentes a uma imagem numa string de caracteres base. Caracteres de A a Z com os dígitos 0 a 9, ok? Tem também a barra e o mais, mas são os únicos caracteres que podem aparecer naquela sequência de texto. Obviamente, uma imagem pequena pode dar uma string muito grande, mas permite que aquela codificação, juntamente com esta informação que está aqui no início do image source, data, image, barra, um formato qualquer, neste caso é o GIF, e depois base 64, vírgula, a partir daqui são os bytes que correspondem aos dados de uma imagem. O que é que isto faz? Faz com que, num só pedido, vai o HTML e vai a imagem, porque ela está lá embebida no meio. E implica que o cliente, ao receber aquilo, saiba interpretar aquilo. Atualmente, todos os browsers que eu conheço, comerciais, interpretam o Base 64, portanto, se vocês experimentarem fazer isso, ele vai funcionar na mesma. Obviamente, perde-se resolução na imagem, porque aquilo é uma codificação, estamos a perder alguma informação, mas não é perceptível a olho nu. Portanto, dá perfeitamente para perceber o detalhe normal neste tipo de imagens. Mas, não sendo um content time específico, é uma forma que existe também de mapear os conteúdos dentro da página. Alguma pergunta? Dúvida? Agora não. Tem mais um tópico? O accepting encoding, ele só funciona para a resposta de get, para requests? Pergunta outra vez de início, que eu não ouvi início. O accept encoding só funciona para requests? Ao cliente? Exatamente. Era falar deste aqui, não é? Este aqui. Sim. Na prática é o cliente a dizer que tipo de compressão é que ele interpreta, consegue interpretar. Ok? Se vis nesse exemplo, no exemplo que está no slide, tem o pedido e tem a resposta. Obviamente que se o servidor atender àquela informação do accept encoding, depois tem que incluir na resposta um header chamado content encoding, que está aí no exemplo também da resposta, portanto, que é o header que complementa o anterior. O accept encoding é do como é que se diz? É do cliente, o content encoding é de quem produziu a resposta, portanto, é do servidor. Percebido. Ok. Então vamos analisar a última parte das respostas HTTP, que são os códigos de estado. Para que é que serve um código de estado? Só? Ele indica assim. Quando há um pedido, não é? Tem que haver uma resposta. Se não houver uma resposta, quer dizer que o servidor não estava. Não foi contactado, ou não houve quem conseguisse, ou melhor,
quer dizer que no meio da comunicação alguma coisa falhou, a mensagem perdeu-se. Pode ter sido o de pedido, pode ter sido a da resposta, mas se não há resposta, não há comunicação. É como se tivesse só uma pessoa a falar. Quando a resposta chega, ela pode ter vários significados. Não é? Porque eu posso fazer um pedido a um servidor e esse servidor dizer, ok, toma lá o que queres. Ou então, olha pá, o que estás a dizer não sei o que é. Não conheço, não tenho. Não é? Tudo isso são contextos diferentes que indiciam que nem sempre a resposta é bem sucedida. E para facilitar a interpretação dessas mensagens, elas trazem um código de estado, ok? Que é um valor numérico que sempre 3 dígitos, ok? Cada sequência de 3 dígitos, olhando para o dígito mais à esquerda, portanto, o primeiro dígito daquela sequência, representa um tipo de resposta, um agrupamento de resposta. Quando nós estamos a olhar para esse tipo de resposta, eu agora vou ter que falar de coisas. Estamos a falar de saber que existem respostas que representam o sucesso, ou seja, aquele pedido foi feito e resultou numa resposta válida, ou ser um pedido que, independentemente de ter sido bem ou mal feito, resulta na necessidade de fazer outra operação qualquer para obter aquilo que se pretende. Também um outro grupo que diz que, ou que representa um erro na construção do pedido, ou seja, aquele pedido que o cliente fez chegar ao servidor, de alguma forma está mal feito. Ou porque foi mal parametrizado, ou porque lhe falta um header, ou porque o recurso que foi pedido não existe. E isso também é incluído num grupo de estados. E, finalmente, um último grupo onde, no processamento do pedido, que até estava bem feito, ou não se chegou a tempo de descobrir, aconteceu alguma coisa de errado dentro do servidor e o servidor não foi capaz de entregar. Ou melhor, não foi capaz de produzir uma resposta, porque entrega sempre alguma coisa. Isto obriga-nos a ver que há vários tipos de resposta diferentes que podem ser associados à mensagem que vai ser entregue e que, de alguma forma, podem influenciar o comportamento dos agentes. Mais uma vez, eu não vou meter aqui os proxies ao barulho, portanto, vamos ficar só com o cliente, mas o cliente pode reagir de maneira diferente ao valor que aparece como código de estado. E isso implica que ele pode nem ter que ver os headers, os restantes headers da mensagem. Lê o código de estado e a partir dali sabe o que é que tem que fazer. Depende das situações. Um exemplo de como é que nós podemos usar essa informação era dado por este exemplo que eu já não é viável agora. Eu devia ter atualizado isto. Se vocês escreverem, olhando para o slide anterior outra vez, peço desculpa, eu vou, principalmente ao pessoal da casa, se vocês no browser, este browser está a mostrar aquela área do programador que vocês acedem a partir do F12. Quando vocês clicam F12 no navegador, abre aquela janela onde vocês podem monitorizar muita da informação dos conteúdos que estão a ser carregados ou que foram carregados pelo browser. Aquele que mais vezes nós vamos usar, e iremos, era bom que vocês usassem, é a componente da rede, o network, é a navegação. Aqui nós podemos monitorizar todos os pedidos que são feitos e ver exatamente o que é que veio, quais foram as mensagens que foram trocadas entre cliente e servidor. Ora bem, se eu tentar fazer um acesso por http://www.pt, vocês podem experimentar isto, independentemente da página da UTAD que vier, seja esta, que está ali renderizada à esquerda, vocês vão ver que no meio de muita coisa que foi trocado pelo cliente e servidor, que aparece naquela lista à direita, o primeiro pedido, à primeira vista até parece o mesmo. www.pt, www.pt. Então eu fiz um pedido para aquele recurso. E a seguir o cliente fez outro pedido para o mesmo recurso. Porquê?
precisamente por uma das regras de segurança que existe agora nas aplicações web, de que todos os acessos aos servidores devem ser feitos no protocolo HTTPS. Porquê? Por causa da cifragem de informação entre os agentes que estão envolvidos. Ou seja, a mensagem, que é texto, não vai legível, vai cifrada. O HTTPS serve para isso. Então, uma das formas que se arranjou de de obrigar os utilizadores humanos a utilizar o HTTPS, em vez de estar a obrigá-los a fazer isso, impedindo-os de aceder sem ser para o HTTPS, o que se fez foi configurou-se os servidores para que automaticamente, quando recebessem um pedido para o HTTP, redirecionassem o cliente para o HTTPS. E como é que esse redirecionamento é feito? Não é feito instantaneamente. O servidor responde com uma mensagem, com um código muito específico de redirecionamento e diz, olha, atenção, isto que estás a pedir agora já não é aqui. Há um endereço novo que tu tens que aceder. O browser recebe essa mensagem e interpreta e automaticamente gera um novo pedido para o novo endereço que foi definido. Nesse caso em particular, o novo endereço, a diferença é só o protocolo que está a ser usado. Mas não deixa de ser um novo recurso. Ok? Portanto, isso, para o utilizador humano que está por trás, é transparente. Nem se apercebe à partida daquilo que está a acontecer, a não ser que o tráfego esteja muito lento. Mas é uma das formas e é uma das utilidades do tipo de resposta que nos obriga a uma outra operação. Ou seja, aquilo que eu pedi não foi obtido à primeira. Foi preciso fazer outro pedido para poder chegar lá. Isto é o que eu estou a dizer, exatamente. Portanto, eu não sei se estes valores ainda se mantêm, mas se vocês analisarem aquele pacote de troca de mensagens, conseguirão analisar algo semelhante a isto, que é ao primeiro pedido, o servidor reagiu com uma resposta com o status code número 307. Isto é um dos códigos de redirecionamento. E a seguir, claro, com mais informação, atenção, não é só o status code que nos dá essa informação. E a seguir, o browser fez um novo pedido para o novo endereço e já recebeu uma resposta com o status code 200. Isso quer dizer que estabilizou. O pedido foi atendido. Claro que a partir daqui depois há outros pedidos para ali fora, mas são os tais conteúdos que complementam a página para ela ficar bonita como está. Temos também a situação de quando nós temos um servidor que está ativo, está a funcionar como o resultado, e se eu pedir à frente, no recurso, qualquer página, qualquer recurso que não exista dentro do servidor, ele vai ter que responder a mesma. Ele não pode ignorar. Ele tem que dizer ao cliente, eu não tenho isto que tu pedes. É feito com aquele erro mais comum, aqueles que vocês mais vezes veem na net, que é o erro 404, que é o file not found. Isto representa um pedido que não teve sucesso por culpa do cliente, que gerou um recurso que não existe. Ok? Mesmo que vamos supor que pode ser um recurso antigo que mudou a sua organização. É suposto que a aplicação faça uma adaptação indicando ao cliente qual é o novo endereço daquele recurso que estava a ser pedido, que mudou de local. Isso é configurável dentro da própria aplicação e o servidor responde com um código 300 e qualquer coisa, dependendo do tipo de alteração. Agora, quando é um recurso que nunca existiu, não há forma de aceder a ele, o 404 é comum. Atenção que hoje em dia acontece muito vocês verem aplicações que acusam recursos não existentes, mas que não devolvem uma mensagem de erro. Porquê? A única coisa que eles fazem é mostram uma view a dizer, não temos isso. Isso que procuras não existe. Mas o código de estado da mensagem que entrega ao cliente não identifica esse erro. Essa mensagem é meramente para o
o utilizador humano, não é? Para ele ver que de facto aquilo que procurava não está lá, mas não permite que haja, por exemplo, informação ao navegador daquele recurso que não foi encontrado. Isso vai implicar outras ações que o próprio cliente faz, o próprio navegador faz, que tem a ver, por exemplo, com a cache. As decisões de guardar ou não um conteúdo em cache têm a ver também com o código de estado da mensagem que chega. Porque tudo que não seja códigos de sucesso, o browser, o navegador, o cliente, não guarda em cache. Porquê? Porque são ou valores que correspondem a erros, ou valores transitórios, ou outra coisa que não é válido. Ok? Vocês vão ter que aprofundar alguns dos headers que estão aqui identificados. Eu vou dar um salto maior, vou simplesmente dar outro tipo de exemplos de como se pode usar, ou em que situações é que se pode usar este tipo de códigos. Eu tenho aqui um exemplo clássico de uma página que também já não existe na sua versão atual, mas tem a ver com aquilo que pode ser uma aplicação a adaptar-se às condições do cliente, e neste exemplo em particular é aceder a um conteúdo de um site que foi pedido de forma genérica. E quando nós vamos ver, a aplicação que nos aparece está com um idioma qualquer, como neste caso em particular aparece o pt/index.asp. O /pt, o segundo recurso, pode ser modificado pelo próprio servidor com base, por exemplo, nas preferências de idioma que o próprio cliente indique, através de um header. Mas isso não é feito instantaneamente. Isso é feito através de pedidos de redirecionamento, mensagens de redirecionamento, que o próprio servidor gera a dizer, olha, tu queres este conteúdo, mas tu tens neste idioma. Toma lá este URL e se quiseres, vem buscá-lo. E isso é feito com um código exatamente desse género. E também as mudanças de tecnologia. Vocês estão a ver esta extensão, este recurso que está aqui? Acedendo ao site, para o pessoal da casa, eu estou a analisar as três mensagens da tabela em baixo, começando pela primeira. Eu tenho, o primeiro pedido é gerado para o www.tad.pt. E a seguir, ele responde com um código 302, e esse código 302 redireciona para um www.pt/pt/index.html. E depois redireciona com o código 301 para um www.pt/pt/index.asp. O que é que isto indicia? Indicia que, em tempos, a referência para o site da UTAD era www.pt. E depois mudou. A página principal passou a ser o pt/index.html. Mas atenção, passou a ser não. Porque se eu for espanhol e disser que quero em espanhol, por acaso espanhol não, mas em inglês eu sei. Se eu tiver o meu idioma em inglês, eu posso dizer que quero a página em inglês. E ele, em vez de me redirecionar para aquela página do pt/index.html, pode pôr para o en/index.html. Ele consegue fazer isso. Eu acedi na mesma ao www.pt e ele já me deu a versão inglesa. Mas mesmo assim não parei aqui. Porquê? A seguir, ele ainda me redirecionou para a página do index.asp. Porque a nova versão do site foi construída com uma nova tecnologia. E como é usada uma nova tecnologia, eu não preciso saber qual é. Eu não preciso saber que agora a página principal da UTAD está no index.asp. Até porque eles amanhã podem mudar para PHP e eu não quero saber isso. Eu quero aceder sempre da mesma maneira. www.pt. E como é que depois ele me direciona para o sítio certo? É o servidor que faz isso. Através das definições que tem, devolve mensagens de redirecionamento até eu chegar ao ponto correto. Ok? E se amanhã isto tudo mudar, pá, a responsabilidade dele. E eu não vou estar a mudar os meus links que tenho guardados há não sei quantos anos por causa de ele ter mudado uma tecnologia. Não há necessidade disso.
É mais fácil ser ele a corrigir-nos do que nós a ter que apagar os nossos favoritos ou coisas do género. Ok? E são outros exemplos semelhantes, têm a ver com o conteúdo de páginas que já não estão no sítio onde estavam, é a exemplificação daquilo que eu estava agora a escrever. Este slide mostra, ele descreve, é um dos sites onde descreve o que é que significa cada um daqueles códigos. Eu queria chegar precisamente a esta tabela aqui. Esta tabela aqui define os 5 grupos de códigos de estado que vocês têm disponíveis nas mensagens HTTP. Eu até agora ainda não falei do primeiro. O primeiro começa com 1 e depois tem mais 2 dígitos. São essencialmente headers, são códigos de estado que representam informação. E isto só diz respeito a pedidos que são só para obter informação. Eu não sei se vocês se recordam do slide da semana passada dos comandos do HTTP. Havia um que chamava-se head. Havia o get, o post, e depois havia um que se chamava head. E esse head é só para obter headers da mensagem, nunca obter um corpo. Precisamente para obter informação. Até é expectável que numa situação dessas eu possa obter um código, um XX. Não é o XX que aparece, mas pode ser o 100, o 101, o 102, dependendo daquilo que tiver a ser solicitado. Mas é meramente para isso. Nós não vamos ver na nossa vida ativa de programadores web, nas nossas aulas, não vamos ver exemplos daquele tipo de códigos. Dos outros para a frente, iremos ver bastantes. Por exemplo, o grupo 2XX, portanto, aqueles dos 200 e qualquer coisa, é tudo respostas que representem sucesso. Okay? A partir daqui, aquele pedido foi feito e está finalizado com sucesso, o conteúdo pode ser trabalhado pelo cliente da forma que estiver prevista. Okay? Seja renderizar o HTML, seja processá-lo, seja guardar o fecheiro, seja o que for. É sempre uma resposta com sucesso. Depois temos o grupo dos redirects, os 300 e qualquer coisa. São aqueles que indicam ao cliente que aquilo que ele fez não quer dizer que esteja mal. Epá, mas ele, para conseguir aquilo que quer, a resposta final vai ainda ter que fazer outra coisa. Há sempre mais uma ação para fazer antes de terminar o pedido. Pode ser usado naqueles exemplos que eu indiquei ali de recursos que mudaram de sítio, configurações que foram alteradas, mas também pode ser usado naquilo que vocês fazem nas aulas práticas. Quando vocês, nas aulas práticas, submetem um formulário e depois, no final do código de processamento do formulário, vocês dizem return, redirect to action, o que é que vocês acham que ele faz? Gera uma mensagem com um código de retorno para um recurso diferente, que normalmente é onde vocês fazem depois a visualização do resultado. Ok? Isto é clássico na programação das aplicações web. E porquê que isso é feito dessa forma? Porque quando nós submetemos um formulário, um post, não um get. O get não. Estamos a falar de um post. Quando nós submetemos um formulário com o método post, porquê que nós a seguir não devemos simplesmente retornar uma view? Porquê que nós devemos fazer um redirect to action? Ou seja, redirecionar o cliente para outro recurso. Porque o cliente, ao receber aquela mensagem, vai buscar logo outro recurso. Nem se recusa. Vocês devem ter visto isso na aula anterior. Submissão de ficheiros, ele acabava de submeter um ficheiro e ele saltava para a listagem. Automaticamente, sem fazer mais nada. Porquê? É uma forma de proteger as aplicações. Porque os browsers têm aqueles botões manhosos, que são às vezes úteis, mas que cada vez são mais perigosos para as aplicações, que são os de navegação. E depois tem aquele detalhe, o F5. O que é que faz o F5? Repete o pedido anterior. Se vocês tiverem acabado de submeter um formulário e carregarem F5, sujeitam-se a ter que submeter várias vezes o mesmo formulário. O que implica que podem estragar a integridade da informação na aplicação, se ela não estiver protegida para isso. Então a forma mais fácil de fazer é, ok, eu não dou uma resposta direta ao pedido, reencaminho para outra. Se o utilizador, após receber a resposta, carregar em F5, o que é que vai aparecer? A última mensagem que carregou. Já não foi o post, já foi o redirect. Estão a ver a diferença? Isso é uma questão mesmo de blindar aquela aplicação para aquelas funcionalidades que o browser ainda tem e que, de certa forma, já começam a incomodar a navegação de uma aplicação.
É quase como aquele botão do back e do forward. Eu não sei se vocês ainda usam isso, mas não se deve utilizar isso nas aplicações. Aliás, o SID não vos deixa. Se vocês usam isso no SID, ele passa se dá algum erro de transação, mais não sei o quê, e depois aquilo é horrível. Ok, continuando. Grupo 400 e qualquer coisa. Tem a ver com mensagens que foram enviadas para o servidor recebeu-as, está a produzir a resposta, mas quando está a ler o pedido, encontra um erro qualquer na estrutura da mensagem. Ok? Pode ser falta de informação, informação errada, e estou a falar informação de headers, ou simplesmente aquele recurso não existir dentro daquele servidor. Ok? Aquilo que ele está a ser pedido não existir, ele não tem capacidade de produzir uma resposta para ali. Portanto, o servidor recebeu a mensagem, a comunicação estabeleceu-se, e ele está a produzir uma resposta, mas na prática não tem nada concreto para ele entregar. Então o que ele diz é, isto está mal. E há um código 400 e qualquer coisa adequado a isso. Há bocado vimos o exemplo do 404, que é aquele mais fácil de interpretar. Mas há outros que vamos aparecer já ali na listagem. Por fim, o último grupo, o 500 e qualquer coisa. Vocês imaginem que estão a trabalhar com uma aplicação, fazem um pedido e de repente, no meio do processamento do pedido, o servidor web não consegue comunicar com a base de dados. Por alguma razão. Ele não pode processar o pedido. Vai falhar a resposta. É culpa de quem? Não é do cliente. É do servidor. Então, ele gera uma mensagem dele, para não deixar o cliente sem a resposta, gera uma mensagem dele com o código 500 e qualquer coisa, que diz, isto foi um erro interno de processamento, portanto o cliente não fica à espera de uma resposta válida. Mas também sabe que não errou no pedido, apenas não foi possível fazer uma resposta. Vocês, muitas das vezes, quando estão a desenvolver, geram respostas deste género, com as vossas aplicações, basta que dê uma exceção. Se vocês estiverem a correr a vossa aplicação e aquilo der uma exceção, está numa situação de gerar um código 500. Vocês provavelmente não veem isso, como vocês estão no Visual Studio a trabalhar em modo debug, o que acontece é que quando ele gera uma exceção, a transmissão para e o controle passa para o Visual Studio. Mas se vocês estiverem a correr em modo de release, vocês podem analisar as mensagens e vão ver que isso aparece. Ok? Eu tenho aqui, na última sequência, alguns exemplos de código, de status code, que possam ser mais comuns e fáceis de interpretar, como este aqui do código 100, daquele de informação, que é para para informar a um cliente que está a fazer pedidos, para ele poder continuar a fazer aquilo que estava a fazer, ou seja, pode continuar nos pedidos, na sequência de pedidos que está a fazer, deve continuar com eles, não deve interrompê-los. São situações muito concretas, não é normal uma aplicação web usar este status code. No código 200 eu destaco aqui dois, o 200 OK, que significa o OK tradicional, e o 206, que é usado quando a transferência da resposta entre servidor e cliente é muito longa e ele parte aqui em bocados, ou seja, ele envia uma mensagem com um conteúdo parcial que depois é complementada com outra. Okay? Portanto, é este tipo, o 206 é precisamente para validar esse tipo de conteúdos parciais. Nos códigos de relacionamento temos mais exemplos. O 301, que significa que um recurso que está pedido moveu de sítio de forma permanente, quer dizer, que nunca mais vai voltar a ter aquele recurso conforme foi pedido. O 302 é muito usado na cache. Porquê? Porque o que ele representa é um conteúdo de um pedido, o conteúdo referente a um pedido que... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isto. Quando aquela sigla não vai aparecer assim toda a bibliografia, por isso é que eu estava a tentar não misturar. O 302, o 303 e o 307 são muito semelhantes no seu significado, mas eles na prática permitem
mostrar redirecionamentos que são considerados de alguma forma temporários. Não são sempre assim, não foram e não, podem tornar a não ser. O 302 foi indicado como sendo, pela indústria, como sendo um redirecionamento temporário. Só que depois eles começaram a usar aquilo como sendo um redirecionamento mandatório. Qualquer empresa que desenvolvesse um browser interpretava da mesma maneira como sendo o chamado redirecionamento obrigatório, quando nós queremos enviar o cliente para um certo sítio. Depois apareceu o 307, que tem o mesmo funcionamento, mas que representa o tal redirecionamento temporário. Nós, quando fazemos aquele redirect to action, qual é que vocês acham que deve ser? É um temporário, é um permanente, é um found, é um see other? Qual é que devia ser? 17. Alguém falou? Eu? Qual é? Sim. O 307? Eu diria que não. Porque o redirecionamento que é provocado no return redirect to action tipicamente não é por ser uma mudança temporária da localização. A aplicação é que está a forçar aquele redirecionamento. Eu diria que é um 303. Porquê? Porque estamos a dizer de uma forma perentória que sempre que o cliente passar, que sempre que o processamento passar ali, o cliente vai ser redirecionado para outro recurso. Sempre. É quase como se fosse um redirecionamento permanente. Mas não tem o mesmo significado. Porquê? Porque o redirecionamento permanente, como nós temos no 301, significa que, se o cliente quiser, pode deixar de usar o recurso anterior e usar o novo. Porque se ele mudou permanentemente, pode usar sempre o novo. E não é esse o caso. Ok? Naquele caso, eu tenho que enviar sempre o recurso para o post, para ele me enviar para onde achar que eu devo ir para visualizar a resposta. Temos também o 304, que é o Not Modified, que não é propriamente um código de direcionamento, mas tem a ver com a necessidade de fazer mais alguma operação, que é o que os redirects fazem. Isso é usado no controle de cache. Quando nós temos um cliente que faz um pedido e esse pedido está o conteúdo desse pedido e ele tem no encaixe, vocês viram no início da aula que eu mostrei-vos aquele header, o if not modified? Tinha lá esse header com uma data que é usado para a caixa. E esse header é usado quando o conteúdo que está em caixa expirou, ok? E ele faz um novo pedido, mas só se ele não tiver sido modificado. Quando o servidor atende um pedido desse e diz que não foi e descobre que não foi modificado, ele responde com o 304. Quer dizer, podes usá-lo, podes usar esse, que ele não foi modificado. E então o que é que o cliente faz? Vai à caixa buscar o conteúdo. Já não vai na resposta. Ok? É uma espécie, não é um redirect propriamente dito, mas obriga o cliente a ir buscar o conteúdo a outro sítio. É como se fosse uma nova operação. Os códigos de erros. Temos aqui uns mais clássicos. O bad request falta alguma coisa na informação. Falta alguma informação importante para ele poder processar. O unauthorized quer dizer que o cliente particular não tem autorização para aceder àquele recurso. Ok? De forma alguma. Não, mentira. De forma alguma é o forbidden, é o 403. O unauthorized quer dizer que ele não tem, falta-lhe as credenciais, tem que se autenticar para poder aceder. O forbidden quer dizer que não tem permissões mesmo, não há forma de ele poder aceder. O not found é o recurso típico de não encontrar. E o length required é um exemplo de um erro semelhante ao primeiro, ao bad request, mas é apenas para indicar que há um header que falta, que é o content length. Okay? Há mensagens que, para ser bem processadas, o servidor precisa de receber o content length lá enfiado. Há outras que podem ser importantes.
a questão do servidor, dos erros de servidor. 500, temos aqui 4 exemplos, 500, 502, 503 e 505. Alguns são mais fáceis de interpretar que outros. Tipicamente, aquilo que vos acontece mais vezes é o 500. O 502 e o 503 podem ser geradas por outros agentes que não o servidor. Isto porquê? O bad gateway significa que a mensagem não seguiu o caminho todo. Não chegou ao servidor, tipicamente. Ok? Portanto, houve alguém no meio que, sabendo que aquilo não ia chegar ao destino, mandou para trás. Com um erro 500. Isso normalmente é um erro temporário. Às vezes acontece, não sei se vocês já experienciaram isso quando estão a navegar aí na net, em algum recurso, às vezes aparece, dá um erro bad gateway, depois vocês insistem e ele acaba por conseguir. Pode ser às vezes alguma falha na rede momentânea que permita que a mensagem não vá ao destino. Atenção, não vá, mas alguém detectou que ela nunca ia lá chegar. Não é como quando falha a net, que uma pessoa fica ali à espera que aconteça alguma coisa e nada acontece. O Service Unavailable também pode ser disparado por um gateway, principalmente por um proxy, peço desculpa, principalmente aqueles proxies de cache que estão à frente de um servidor, que sirva só, por exemplo, para balancear o servidor, mas também pode ser o próprio servidor. Se tiver uma máquina virtual desligada e ele sabe isso, consegue responder a dizer que o serviço que foi pedido não está disponível. Mas são os erros se calhar mais fáceis de perceber diante daquilo que são todas as mensagens diferentes, ou todos os códigos de estado diferentes que podem aparecer numa troca de mensagens. Vocês já sabem que para aprofundar estas coisas que eu estou para aqui a dizer, é importante que façam leituras, ok? Tal como eu volto a insistir, é importante que façam leituras antes de vir para a aula, ou antes de estar na aula, para poder compreender melhor algumas das coisas que nós falamos aqui. Eu na próxima aula vou passar para o tópico da resolução de endereços por parte dos servidores web. Na prática o que vamos fazer vamos analisar as etapas que envolvem o processamento de uma resposta por parte de um servidor web, o que é que ele faz, quais são as etapas elementares por onde passa o seu processamento e, como tal, eu pedia que vocês fizessem leituras destes tópicos que estão aqui, portanto, é a continuação daquilo que estavam a ler, portanto, é o resto, julgo, do capítulo 3 e já tem uma componente do capítulo 6. Como podem ver, saltamos do 3 para o 6, portanto, não estamos a ler o livro nem na sequência que está lá, nem vamos ler tudo o que lá está. Portanto, era importante que vocês fizessem mesmo essa leitura. Pronto, e por hoje ficamos por aqui, não tenho mais nenhum slide. Se vocês tiverem alguma questão... Não se esqueçam de fazer o teste. Alguém saiu. O teste no Moodle vai estar disponível até à meia-noite, outra vez. A password é Cardinal EW2020. EW Engenharia Web. Cardinal EW2020. 2020. Escreva no chat, por favor. Como? No chat. Ok, peraí. Deixa-me só interromper a apresentação.